6, do versículo 25 ao versículo 35. Então, se você não tiver Bíblia, irmãos, quiser uma, me procura no final do culto, para mim te abençoar com isso aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto vai dizer o seguinte. Está lá na televisão, irmãos, ó. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus então respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus então respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Versículo 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu a você o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá sede, e aquele que crê em mim nunca, quem vem a mim não terá o quê? Fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos repetir junto, irmãos, o versículo 35, só a base didática para guardar nosso coração. O versículo 35 vai dizer o seguinte, ó: então Jesus declarou: o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez, irmãos, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Deus, hoje não é mais um culto somente, Senhor, mas hoje é dia de adoração, hoje é dia de descanso na tua presença, Jesus. Pai, nós estamos num ambiente de glória, nós estamos na tua presença, Jesus, e nós sabemos que onde a tua presença chega, tudo muda, Senhor. Tu, Deus, faz novas todas as coisas. Tu és o pão da vida, Pai, tu és o ômega, tu és o alfa, o ômega, o princípio, tu és o fim, Pai, tu és o início, tu és o final, tu és o meio, tu és tudo, Senhor, tu és o centro de todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, eu clamo, Deus, no nome de Jesus Cristo, para que o teu Espírito Santo traga revelação, Deus, ao nosso coração, Pai. Que uma semente seja lançada, Senhor, no coração e que caia numa terra fértil, Deus. Porque nós sabemos, Jesus, que nós não precisamos, Deus, de um novo coração, mas verdadeiramente de uma palavra nova, Senhor, mas verdadeiramente nós precisamos de um coração transformado, Deus. Por isso, nessa noite, Pai, eu clamo, Deus, que todas as sementes que serão lançadas aqui, Pai, em nossas vidas, Senhor, caia, Deus, numa terra fértil, produzindo muitos frutos. Assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para você entender um contexto do texto que nós acabamos de ler, Jesus aqui está, irmãos, respondendo a momentos depois do primeiro milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Você já ouviu falar do milagre dos 5 pães e 2 peixes? Muito conhecido, né, irmãos? O milagre de Jesus acerca dos 5 pães e 2 peixes, onde havia em torno de 5.000 homens ouvindo a palavra de Deus, mas Jesus entendeu algo: nós precisamos dar de comer para esse povo também. E os discípulos disseram: mas mestre, olha o tanto de homens que tem aqui, o tanto de pessoas que tem aqui, como é que a gente vai fazer? Em determinado momento, um discípulo chega com 5 pães e 2 peixes que o menino tinha. Todo mundo olhou para aquela quantidade e disse: meu Deus do céu, como é que 5 pães e 2 peixes vai sustentar esse mar de gente que tem aqui? E eu quero falar algo para você, irmãos. Era 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres.
vamos pensar que no mínimo, cada homem desse tinha uma esposa junto. E que cada homem desse tinha um filho. Faz as contas mais ou menos quantas pessoas tinham. Então Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, ora, irmãos, ao céu. E aquilo se multiplica, irmãos. A ponto de todos comerem, de todos estarem satisfeitos. E ainda sobrarem 12 cestos cheios. E eu não sei você, irmãos, mas como igreja e na minha caminhada de fé cristã, muitas vezes eu vi a multiplicação de Deus no alimento. Até no último retiro que a gente teve agora, irmãos, a gente fez almoço, a gente fez janta, teve dias que a gente fez não uma grande quantidade de comida, mas todo mundo comeu e sobrou, gente. Sobrava e sobrava. Quantas vezes eu já vivi experiências dessas, irmãos? De a gente às vezes fazer um evento, né, gente, que está meio apertado. Às vezes tem pouco cachorro quente e a criançada comer tudo e todo mundo comer e sai satisfeito, tu olhar para aquilo parece que nem mexeu na panela. Eu vivi muitas vezes isso, o Senhor multiplicando. E é nesse cenário aqui que Jesus está respondendo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque os homens foram alimentados. Isso era algo que talvez estava no coração deles. Então a palavra de Deus vai falar que em determinado momento o Senhor termina, além após o milagre dos 5 pães e 2 peixes, o Senhor ele se retira. Por quê, irmãos? Por que ele se retirou e mandou? Você vai ver à frente um pouquinho o texto, ele manda que os discípulos atravessem para o outro lado, para que eles se retirassem. E ele sai para orar, irmãos. Por que ele faz isso, irmãos? Porque o povo queria levantar ele a rei ali. Devido ao quê? Devido ao milagre. Mas o Senhor entendia que aquilo não era o momento, irmãos. Jesus entendia que aquilo não era a hora. Mas não somente contente com isso, irmãos, essa multidão e essas pessoas foram atrás de Jesus. Mas atrás de Jesus por quê? Qual é o interesse, irmãos? Quero falar para você, o interesse talvez não era a palavra, e certamente não era. O interesse talvez não era em Jesus, mas o interesse talvez deles era o quê, irmãos? Daquilo que Jesus podia o quê? Proporcionar. Que seria o quê, irmãos? O pão. O alimento o quê? Físico. E isso é algo, irmãos, que verdadeiramente eu olhei muito essa semana e o Senhor falou muito comigo. Quantas vezes eu e você a gente busca Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode nos dar. Quanto muitas vezes eu e você a gente busca Jesus não por aquilo que Ele é, mas porque talvez eu e você nós estamos numa situação extremamente difícil. E sempre existe uma cultura de medo, que talvez a gente busque Jesus com medo de a gente ir para o inferno, ou medo de viver uma condenação, ou tantas outras coisas. E a gente substitua, irmãos, o abençoador pela bênção. Muitas vezes a gente busca muito mais as bênçãos do que o abençoador. Queridos, eu tenho orado esses dias muito pelo Senhor sobre isso. Senhor, derrama sobre nós, a tua igreja, fome e sede. Mas não fome e sede daquilo que tu pode nos dar, mas fome e sede pela tua presença e pelo que tu és. Verdadeiramente por quem tu és, não por aquilo que tu pode proporcionar para mim, não como uma moeda de troca, mas verdadeiramente por quem Jesus é. Porque, irmãos, se Jesus, Cristo de Nazaré, não nos tivesse nada a oferecer, irmãos, será que você a gente viria atrás dele? Se Jesus não tivesse apresentado nenhum milagre, irmãos, será que aquele povo teria andado atrás de Jesus, como eles andavam? Será que se Jesus não tivesse alimentado essas pessoas, será que verdadeiramente eles iam querer a palavra de Deus? Será que verdadeiramente eles queriam ter um acesso ao Mestre, a Jesus? Será que verdadeiramente eles estariam disponíveis e dispostos a chegar perto do Mestre, Jesus? É isso que está no meu coração, irmãos. E essa palavra eu não quero trazer para você uma correção, uma exortação, não. Mas eu quero que você entenda no teu espírito a luz de reflexão. Porque, irmãos, nós devemos amar Jesus por aquilo que Ele é. Amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que nós recebemos. Por quê, irmãos? Porque se verdadeiramente você amar Jesus por aquilo que Ele é, você é o que, irmãos?
você vai permanecer a tua vida toda servindo a Jesus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas abandonam Jesus porque não se cumpriu na vida delas aquilo que elas esperavam. Talvez não aconteceu os planos que elas decretaram no seu coração. Embora a Bíblia fala que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mas infelizmente muitas pessoas chegam atrás de Jesus para o quê? Para alcançar aquilo que elas querem. E querido, deixa eu falar algo para você nessa noite. Jesus, ele não é o pão que alimenta, ele é o pão da vida. Por que pão da vida, irmãos? Porque é ele que nos dá a vida. E não é uma vida terrena, irmãos. Mas é o que, irmãos? Uma vida eterna. Que não tem fim. Que não acaba. Você pode comer de um pão físico que vai alimentar o teu corpo. Daqui 2, 3, no máximo 4 horas você já vai estar com fome de novo. Mas quando verdadeiramente você se alimenta do pão da vida que é Jesus, você nunca mais terá fome e você nunca mais terá sede. Por quê? Porque você vai encontrar um lugar chamado plenitude. O que é ser pleno, pastor? Você ser completo. Completo do que, pastor? De um vazio que talvez eu e você carregamos muito tempo dentro de nós. E aqui eu lembro, irmãos, de uma passagem conhecidíssima da mulher samaritana que tem um encontro com Jesus aonde, irmãos? No poço. Jesus fala para nós o seguinte: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Não é daqui 2 anos que você terá sede de novo. Não, irmãos, é nunca mais. Por toda a eternidade você não terá mais sede. Por quê? Porque aquela mulher, irmãos, estava tentando buscar, satisfazer a sua situação emocional em homens. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor revela para ela: olha, você já teve alguns maridos, alguns homens, e esse que você está agora, eu digo que não é teu marido também. A mulher olha para Jesus e diz: veja que tu és profeta. Porque Jesus sabia, irmãos, o que aquela mulher estava passando. Eu quero falar para você, da mesma maneira que ele sabe o que você está passando. O Senhor conhece todas as coisas, irmãos. Da mesma maneira que o Senhor conhece o interesse que nós temos de buscá-lo. E para mim isso é muito difícil. Quando Jesus verdadeiramente sabe qual a intenção do nosso coração de estar na casa de Deus. Será que verdadeiramente nós queremos Ele, ou será que verdadeiramente nós queremos o que Ele tem para nos proporcionar? Reflita nisso, irmãos. Amém? Então, quando aquele povo, irmão, chega para Jesus, ao encontrá-lo, eles fazem uma pergunta para Jesus: quando você chegou aqui? E aqui Jesus ele revela o que, irmãos? A real intenção da multidão. A real intenção que estava no coração daquelas pessoas. Você vai perceber ali no versículo, só deixa eu me encontrar aqui, irmãos. Acho que é o versículo 26, irmãos. Vou botar ele para nós ali. Versículo 26. Então Jesus responde para eles, irmãos. Olha o que Jesus diz: em verdade eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. Jesus revelou para aquele povo: em verdade lhes digo que vocês não estão me procurando porque vocês viram o milagre que eu fiz, mas porque vocês comeram e ficaram aqui satisfeitos. Querido, eu e você, a gente não pode buscar Jesus porque você a gente se sente satisfeito. Porque quando a insatisfação vier, irmãos, o que vai acontecer? Você vai abandonar. Nunca foi uma promessa, irmãos, para mim e para você, que a vida cristã seria um mar de rosa, um campo de flores também, onde a gente não teria problema. Pelo contrário, Jesus nos diz em João capítulo 16, versículo 33, um texto muito conhecido: no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas vocês precisam ter o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando, irmãos, a aflição vier,
Será que você encontrará satisfação naquilo que Jesus está fazendo? Ou será que a satisfação está nele? Será que a fome e a sede que você nós temos está na igreja é por aquilo que o Senhor está fazendo que tem nos satisfeito? Ou será por aquilo que Ele é? Por isso que é tão importante, irmãos, entender isso. Entender o porquê nós estamos buscando a Deus esses dias. Jesus revela aqui, irmãos. O que Jesus está falando em outras palavras para aquele povo era o seguinte, irmãos. A busca não era por aquilo que Ele era, irmãos. E muito menos por fome e sede da palavra. Mas pela comida, irmãos. Pensa numa revelação dura, galera. Em verdade lhes digo, vocês não estão aqui pelo milagre. Em outras palavras, em verdade lhes digo que vocês estão aqui por interesse. E aqui nós podemos, irmãos, trazer mais uma vez a pergunta, a reflexão para nós. Será que a nossa busca nesses dias, irmãos, tem sido motivada por Jesus verdadeiramente, por aquilo que Ele é? Será que o resultado, irmãos, de muitos desses dias estarem abandonando a fé, seja por expectativas quebradas? Porque talvez Jesus não fez o que as pessoas esperavam. Porque, irmãos, deixa eu falar algo para você. A palavra de Deus vai dizer que no final dos tempos haveria um esfriamento. Que o amor de muitos esfriaria. E não é somente o amor de esfriando de uns para os outros somente, irmãos. Mas o amor está esfriando por quê? Por Jesus. Por quê, irmãos? Porque cada vez menos a gente tem visto pessoas com fome e sede de Jesus. Fome e sede pela palavra de Deus, irmãos. Irmãos, nós vivemos num país que nós temos a liberdade de adorar a Jesus. Eu não me canso de falar isso aqui, irmãos. Você pode pegar domingo, a sua família, tomar um banho, botar a roupa que você gosta, pegar o teu carro, irmãos, e vir para a igreja. Adorar a Deus com liberdade. Ninguém está colocando uma arma na tua cabeça e proibindo de fazer isso. Enquanto muitos dos nossos irmãos estão na Nigéria e em outros países que dariam qualquer coisa, tudo que eles têm para ter uma Bíblia. Porque hoje se alimentam de textos decorados. E nós temos tudo isso. E nós não valorizamos. Por quê, irmãos? Porque a fome e a sede por Deus se foi. E se a nossa fome e a sede, irmãos, não está em Jesus, está onde, irmãos? É isso que eu tenho me questionado. Senhor, onde está a fome e a sede da gente? Porque se nós estamos perdendo a fome e a sede por Ti, nós estamos depositando essa fome e essa sede em algum lugar. Será que a fome e a sede da nossa vida nesse dia sejam as conquistas pessoais? O que tem roubado tanto, irmãos, na nossa vida? A ponto de a gente talvez não ter tempo nem de vir na igreja. Eu quero falar para você, irmãos, é 2 horas por semana. Se você dividir todas as horas diárias de uma semana, você vai ver que são muitas horas. 24 horas por dia, vezes 7, faz as contas. Então você tira 2 horas da tua semana para vir na igreja. E às vezes a gente não vem porque a gente não conseguiu se organizar para estar aqui. O que é que tem roubado a nossa fome e a nossa sede por Deus, irmãos? O que tem roubado o nosso coração nesses dias? Nós entrando no conflito, e eu não estou pregando para você, porque primeiro eu estou pregando para mim. Falei, Jesus, me dá fome e sede pela Tua palavra, como eu nunca tive. Fome e sede por aquilo que Tu és, não por aquilo que Tu pode me dar. Fome e sede pela Tua presença, que eu entre nesse lugar e não saia mais. Que eu tenha prazer de estar na Tua casa, que eu tenha prazer de orar, que eu tenha prazer de Te adorar, não por aquilo que Tu pode me dar, mas por aquilo que Tu és. Foi a minha oração de toda a semana, irmãos. Queridos, quando a base de fé que eu e você nós temos, ou seja, irmãos, aquilo que nós cremos, ela está baseada, irmãos, no pão que perece. O que é o pão que perece, irmãos? O pão que se vai.
O que é perecer, irmãos? Algo que morreu, acabou, que tem fim. Quando a nossa base de fé está, irmãos, no pão que perece, vive correndo atrás do que, irmãos? De bens, de cura, de prosperidade. De alguma maneira tentar buscar a ausência de sofrimento momentâneo, mas aí quando Jesus resolve a nossa vida, cura o nosso casamento, cura uma doença, uma enfermidade, a gente deixa de lado Jesus. A gente chega na igreja disponível para buscar a tamanha bênção que Deus nos dá. E Ele começa a prosperar a nossa vida, começa a abrir negócios para nós, começa a nos abençoar, e de repente a gente larga de lado a igreja e sai fora. Deus resolve o nosso casamento, a gente sai da igreja. E aí precisa vir outra tempestade para eu e você a gente voltar para o lugar. Isso é ter uma fé, irmão, sabe aonde? Baseada no pão que perece. Mas quando você tem, irmãos, uma fé baseada no pão da vida, que é Jesus Cristo, irmãos, baseada em Jesus, isso não acaba. A fome e a sede, ela não acaba, pelo contrário, irmãos, ela só aumenta. Porque quanto mais tu mergulha, quanto mais eu e você nós mergulhamos em Jesus, mais a gente quer. Porque, irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, do que você estar num ambiente de glória. Você está da porta para fora cheio de problema, mas na presença de Deus você está o que, irmãos? Feliz, vivo, completo e pleno. Esse lugar que você nós devemos viver, irmãos, adorando o pão da vida. Ontem à noite eu saí para pegar uma pizza e não pegue esse exemplo. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu cheguei numa pizzaria ali, outra que eu gosto, que é aqui perto, né? A gente não tem muita coisa na linha antes, então a gente precisa ir para a estrada. Cheguei lá, irmãos, tinha uma fila gigantesca. Mas fazia curva, gente. Um fio danado. E eu vi aquele povo assim, irmãos, encolhido no canto. E pelo que eu ouvi, assim, a mulher meio que falando por cima, eles teriam que esperar em torno mais ou menos de 1h30 para sentar e comer. Aí se você para mim assim, pastor, era de graça? Não, irmão, você tem que pagar. E tinha que esperar 1h30 para sentar na mesa para comer. E naquela hora eu parei para pensar, irmãos, quanto muitas vezes nós temos disposição, né? Muita disposição para enfrentar uma fila de 1h30 para buscar para nós aquilo que nos agrada. Mas quanto muitas vezes nós não temos disposição para buscar Jesus. Porque se tiver que vir na igreja com chuva, eu não venho porque eu não quero me molhar. Mas para ficar 1h30 na chuva esperando para comer a pizza, fica. Quanto tantas vezes nós fizemos isso, e eu faço isso também, irmãos. Porque às vezes eu venho na igreja, às vezes a gente está cansado. Eu não queria ficar em casa. Mas se for para comer uma pizza, eu enfrento uma fila gigante. Se for para fazer algo que enche o meu coração, eu suporto, irmãos. E isso, irmãos, é algo que está se tornando frequente. A fome e a sede por Jesus está indo embora, irmãos. E nós estamos trocando o pão da vida, sabe por quê? Pelo pão que perece. Porque, irmãos, você pode ir lá comer a pizza, 4 horas depois você vai estar com fome, mas se você comer o pão da vida, irmãos, você será satisfeito. Não entenda isso como uma exortação, mas entenda isso como base de reflexão. Tantas vezes nós temos trocado Jesus, irmãos. Se você perceber, irmãos, a igreja atual, eu não estou falando da base de crítica, mas eu estou falando para você a base de reflexão. A igreja ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, irmãos, é um grupo de pessoas que verdadeiramente tem fome e sede de Deus. Que independente da situação, eu vou porque eu tenho fome e sede de Deus. Mas existe, irmãos, um grupo que tem fome e sede não por Deus, mas por aquilo que Deus pode dar. E existe um terceiro grupo, que a fome e a sede acabou. Simplesmente acabou.
É o que eu chamo de marasmo espiritual. Parece que você entrou num estado de frieza, que você não sente mais nada. Você não consegue se conectar mais. Você não consegue mais buscar a Deus como você buscava antes. Você entrou num estado de vegetação diante da presença de Deus. Queridos, é tempo de nós despertarmos. Davi, é tempo de a gente se despertarmos. Nós estávamos hoje lá no Amanhecer com Deus pela manhã, no Parque das Nações. O pastor Toninho fez um apelo de oração para aqueles que queriam aceitar Jesus, irmãos. Quando eu vi milhares de pessoas indo, tinha uma cruz no meio, cabia, sei lá, entrando mais. Lá dentro entrou mais 100 pessoas, né, para mais. Aquele povo saindo do seu lugar, irmãos, indo para lá para receber uma oração, para aceitar Jesus. Eu olhei para tudo aquilo e falei assim: não está perdido. Tem gente que quer. Tem um povo que tem fome e sede por Jesus. E eu não estou falando para você que o ato de acordar cedo e estar lá, não, irmãos, mas é verdadeiramente querer Jesus. Tem fome e sede por Deus, gente. Tem fome e sede por aquilo que Ele é. Está disponível a entregar a sua vida. Está disponível a abrir mão de tudo para receber desse amor que não acaba, que é eterno. Tem, irmãos, pessoas que querem, mas tem pessoas que infelizmente, irmãos, não querem mais. Por isso eu digo nessa noite, irmãos, se verdadeiramente nós estamos ouvindo, traga isso para o teu coração, irmãos. Que isso seja a sua oração: Senhor, que eu tenha fome e sede por Ti. Então essa semana, irmãos, eu orando, eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, por que é que nós não temos mais fome e sede por Ti? Eu não sei a resposta. O Espírito Santo me revela. E Ele falou no meu coração a resposta. Ele falou: sabe por que vocês não têm mais fome e sede de Deus? Porque vocês estão cheios. Quem está cheio não tem fome. E aí eu penso: mais cheios do que? Se eu não tenho fome e sede por Deus, eu não estou cheio de Deus. Estou cheio do quê? Cheio de outras coisas, irmãos. De distrações. Cheio, sabe do que, irmãos? De entretenimento. Cheio, sabe do que, irmãos? De consumismo e busca por conforto. Cheio, sabe do que, irmãos? De uma vida superficial espiritualmente. Cheio, sabe o que, irmãos? De uma distração. Tudo isso tem roubado o nosso coração, irmãos. Eu falo para você: a igreja do Senhor não é um lugar de você consumir algo. Não, irmãos. A igreja do Senhor é um lugar de você se entregar. Você não vem à igreja consumir algo. Você consome no shopping. Na igreja não. Porque na igreja o que importa é Jesus. Não é o que a igreja pode te proporcionar. Por isso que a igreja não pode virar um entretenimento. Porque você não pode estar aqui pelo entretenimento. Você precisa estar aqui por Jesus. Você não pode estar aqui porque o pastor é legal. Você não pode estar aqui porque a parede é bonita, porque a estrutura é confortável, porque tem um lugar de extrema excelência para o meu filho estar. Porque quando eu chego, tem um irmão que me ajuda a estacionar o carro. E quando vier, irmãos, a perseguição, e tudo isso vai acabar, onde estará a tua fé? Onde estará a tua fome e a tua sede? Será que vai continuar em Jesus? Ou ela vai morrer? Será que a fé vai embora? Irmãos, isso é muito sério. Perdoa para quem nos exige, irmãos. Mas verdadeiramente, o Senhor tem nos chamado nesses dias para viver verdadeiramente uma vida com Ele. Irmãos, é a melhor vida do mundo. É o melhor lugar para nós estarmos. Nós cantamos uma canção aqui antes, que dizia o seguinte: já estive em outros lugares.
Tem uma outra emoção que é muito conhecida: eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho quem? Eu tenho você. Nós vagamos tentando encontrar e não encontramos. Até que um dia nós fomos encontrados por Jesus e a nossa vida foi transformada. Por isso não troque tudo por nada. Não troque o pão da vida pelo pão que perece, igreja. Não tome isso como uma exortação, mas tome isso como uma revelação para a tua vida. Senhor, eu quero o pão da vida, eu não quero aquilo que tu tens para me oferecer, eu quero aquilo que tu és. Porque eu sei que em ti eu encontro vida, eu sei que em ti eu encontro alegria, eu sei que em ti eu encontro satisfação. Porque eu sei que em ti eu encontro transformação e restauração, porque eu sei que em ti eu tenho uma vida nova. Porque tudo isso, irmãos, está em Jesus. Não é aquilo que Ele te proporciona, é aquilo que Ele é. Ele é a novidade de vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. A palavra de Jesus está lá no princípio do livro de Gênesis, no princípio. Quem é o princípio, irmãos? Jesus. Jesus é o princípio, irmãos. Amém, irmãos? Na palavra do semeador, irmãos, não precisa abrir, no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 22, vai dizer que quando a semente que caiu entre os espinhos, esse que ouve a palavra, mas vem as preocupações desta vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra, ela se torna o quê? Infrutífera. O que a palavra de Deus representa à luz dessa palavra? Uma semente. Muitas vezes nós estamos nesses dias recebendo sementes. Você e eu estamos recebendo uma semente do alto nessa noite. Mas não deixe, irmãos, que a preocupação, não deixe que os desejos desse mundo, não deixe que a distração, não deixe que o entretenimento, não deixe que nada disso roube a semente que está sendo lançada na tua vida. Pelo contrário, coloque ela numa terra fértil, irmãos, para que você comece a ver o fruto de Deus nascendo em você. Para que não seja somente uma palavra passageira, mas que por você tome isso para você e diga: Senhor, eu quero viver essa fome e essa sede que o pastor está falando. Eu quero ter essa fome e essa sede que ele está falando. Amém, irmãos? Talvez o grande problema, irmãos, você sabe o que é? É tamanho excesso de ruído que compete todos os dias com as coisas do alto. Nós temos milhares de coisas tentando competir, irmãos, com as coisas de Deus. O trabalho muitas vezes compete com as coisas do Senhor. Deuses que a gente levanta para nós, que competem com as coisas de Deus. O dinheiro compete com as coisas do Senhor. O celular, irmãos, a gente não lê a palavra porque não tem tempo. A gente não ora porque não tem tempo. Mas a gente passa 4 horas nisso aqui, com a mão para cima assim, e fica. O celular está competindo com Deus, irmãos. Não que Deus seja perdedor perto, não. Ele é superior a isso. Mas a gente troca, irmãos. Aí eu quero fazer uma pergunta: mas e se trocar Deus por isso? Que quem é mais velho vai lembrar que 20 anos atrás não tinha isso. Nem 20 anos atrás não tinha, muito menos. Para você falar com o irmão, tinha que ligar ou caminhar 2 km para chegar lá para ver se ele estava em casa. Né, Davi? Vou lá na casa do meu amigo, não tinha que mandar uma mensagem em casa, não. Eu andava 5 km a pé para chegar lá e não dá. Aí tem que voltar tudo de novo. Isso é o que a gente vivia. Amém, irmãos? Então Jesus ele vai trazer uma correção, irmãos, para aquele povo. Ele diz o seguinte no versículo 27. João 6, 27, Mico vai colocar para nós aqui. Olha o que Jesus diz, irmãos, é o próprio Jesus dizendo: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para o quê, irmãos? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a... Quem vai dar para nós, irmãos? O Filho do... Quem é o Filho do Homem? Jesus.
pela comida que se estraga. E eu quero falar para você, não é que você agora larga o seu trabalho, você chega lá, pede as contas e diz, o pastor falou para mim ontem na igreja que eu não preciso mais trabalhar, que eu não devo trabalhar pela comida que estraga. Não é isso. Nós precisamos trabalhar e Deus sustenta a palavra, e Deus mesmo vai falar que nós comeremos do nosso suor. Mas o que ele está falando aqui é sobre o que, irmãos? Prioridade. Nosso coração não pode estar nisso, irmãos. Nosso coração precisa estar onde, irmãos? Da busca pela comida que permanece eternamente, não pela comida passageira, não pelo pão que perece, mas pelo pão da vida. E quem é que vai dar o pão da vida para nós, irmãos? O Filho do Homem, Jesus Cristo. É Ele que dá, irmãos. Mas talvez esses dias Ele está querendo, irmãos, derramar e dar o pão da vida. E eu e você sabe o que está acontecendo? A gente tem negado, porque a gente não quer, porque a gente está distraído, ou porque simplesmente nós não temos mais forma de ser por isso. A palavra está sendo pregada, irmãos. As coisas do Senhor estão acontecendo, e talvez você está ficando de fora disso. Muitos dizem algo, irmãos, essa geração está perdida. Eu estou mudando a minha cabeça em relação a isso, gente. Eu tenho olhado para essa geração e digo, não, eu acredito nessa geração. Todo mundo está dizendo, essa geração é um fracasso. Eu estou começando a olhar para esse diferente e dizer, não, não é um fracasso, essa geração é um sucesso, em nome de Jesus. Ah, porque os nossos filhos, quem que vai ser na próxima geração? Tadinho de quem nasceu agora. Não, nós precisamos mudar isso. Não, em nome de Jesus, a próxima geração vai vingar. Como é que a gente vai começar a declarar palavras de fracasso? Não, irmãos. Nós precisamos acreditar que essa juventude vai dar certo na vida. Que esses jovens que estão aí, que talvez estão perdidos hoje, vão ser encontrados e vão comer o pão da vida. E serão cheios e transformados. Tem muita gente na droga hoje, irmãos, mas em nome de Jesus eles encontrarão o pão da vida. Porque no fundo, sabe o que eles estão procurando? Jesus. Tem muita gente na festa, numa hora dessa, irmãos, mergulhado no álcool, na droga, buscando Jesus, buscando aquilo que Deus é, mas por não conhecer o caminho, e não conhecer a verdade, não conhecer a vida, tem trocado por outros deuses. Talvez até tenha fome e sede, mas não encontrou o caminho. E quem vai apresentar o caminho, irmãos? Eu e você. É o nosso papel, gente, como igreja, mostrar o caminho de Jesus. Amém, irmãos? Então, no versículo 8, aquele povo faz uma pergunta para Jesus. Mica vai colocar para nós, versículo 28. Então, eles perguntaram para Jesus: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Até aí. Existia uma cultura de o que, irmãos? De moeda de troca. Porque eles já vieram para Jesus fazendo a pergunta: o que nós precisamos fazer? E eu quero falar uma coisa para você. Você não recebe nada do Senhor por aquilo que você vai fazer. Não, irmãos. O Evangelho não é moeda de troca, você recebe pela graça. Mas eu creio que após nós recebermos desse amor, o que nós devemos fazer é o que, irmãos? Ser obedientes, praticar a palavra, amar o próximo, amar a nossa família, que é um princípio, cuidar do órfão, cuidar da viúva, olhar para o nosso próximo, que são os nossos irmãos, as pessoas que nós temos perto, pessoas que passam na nossa vida, e olhar com empatia, entendendo que o problema do outro é meu também. Isso é o que o Senhor espera de nós, irmãos. Mas nós nada disso compra o amor, porque esse amor está disponível. Eu quero falar para você, esse amor está disponível para nós nessa noite aqui. O pão da vida está disponível para mim e para você, irmãos. Quantos têm fome e sede nesses dias, irmãos? Eu tenho orado para o Senhor me dar fome e sede, Jesus. Eu quero, irmãos, experimentar do pão da vida. E olha o que Jesus, irmãos, responde no verso 29. Vamos lá para a gente caminhar para o final. Então Jesus respondeu o seguinte: a obra
mudança da tua vida? Arrependimento, fé, obediência e disposição. Mas precisa de disposição, precisa de posicionamento, precisa crer em Jesus. E olha o que a multidão diz, irmãos, no versículo 30, mediante a resposta de Jesus. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso você mostrará para que vejamos e aí então creiamos em ti? O que você farás? Irmãos, depois de eles terem visto o milagre dos 5 pães e 2 peixes, eles fazem uma pergunta para Jesus como essa: que sinal milagroso você fará? Quantas coisas, irmãos, nós já vimos Deus fazer na nossa vida. E parece que a sensação é que para a gente voltar a ter fome e sede, a gente precisa ver um novo milagre. Parece que todo dia a gente precisa estar se alimentando de coisas sobrenaturais. Para aí eu e você a gente ter fome e sede. Não, irmãos. Jesus não vai fazer um milagre, Ele já fez. Você estar aqui já é um milagre. Você estar vivo já é um milagre. Nós não precisamos de um novo milagre, nós precisamos acessar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o pão da vida. Será que nesses dias nós estamos sem fome e sem sede porque nós paramos de ver milagres, sinais e prodígios? Será que a nossa fé está baseada nas coisas que nós vemos? Ou será que a nossa fé está baseada naquilo que nós não vemos, mas nós cremos? Irmãos, essa multidão viu Jesus alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Você imagina, Gabriel, Jesus ouvindo isso? Que milagre tu vai fazer? Para que aí nós creiamos em ti. Eu não sei como Jesus não sacou o chicote naquele tempo, agora. E aqui me constrange, irmãos, tamanha obediência e foco de Jesus. Para numa hora dessa aqui eu não perder o eixo. Para numa hora dessa aqui ele perceber e dizer: cara, eles não sabem o que eles estão falando. Eles viram multidões sendo alimentadas com pouquíssimo. Então eles respondem a Jesus, verso 31, a gente vai caminhar para o final aqui. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu o comer o pão dos céus. Então Jesus traz uma correção, irmãos, para a visão deles, e ele diz o seguinte, ao verso 32. Jesus então declarou: em verdade lhes digo que não foi Moisés que deu o pão a vocês, o pão do céu, mas foi quem, irmãos? Mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. O povo estava esperando que o Senhor derramasse para eles o maná. O que era o maná, irmãos? O povo que estava no deserto recebia todos os dias o maná. O maná, gente, não dava para ser estocado. Por quê? Porque ao nascer do sol ele sumia. Para exatamente um motivo. Para que o povo não começasse a se estocar e talvez daqui 2, 3 dias olhasse para Deus e hoje não precisa de ti. Não, o Senhor dava todo dia uma porção para entender que todos os dias o povo precisava dele, porque ele era o sustento. E é o que você nós precisamos entender, irmãos. Todos os dias nós precisamos de Deus. Todos os dias nós precisamos de quem Ele é, não daquilo que Ele tem para nos dar. Todos os dias nós precisamos da presença dEle. Não tente estocar coisas, não tente estocar uma vida emocional, não tente estocar áreas da tua vida, não, irmãos. Entregue tudo diante do altar e diga: Senhor,
Senhor, o dia de amanhã pertence a Ti. Eu creio que o que eu preciso amanhã, Tu vai me dar. Mas o povo queria o que, irmãos? O maná. E olha a resposta de Jesus. Não foi Moisés que deu o maná para vocês. Quem deu isso aí foi quem? O meu Pai que está nos céus. E Ele deu algo muito maior para vocês. Ele deu o pão da vida que desceu do céu. Quem que desceu do céu? Quem é o pão da vida? Jesus. Então, irmãos, não é muito maior do que o maná. É Jesus. Muito maior do que comida. É quem Ele é. Muito maior do que aquilo que Ele pode te dar. É aquilo que Jesus é. Muito maior do que qualquer coisa, é o que Ele é para mim, para você, o que Ele representa. Então Jesus conclui o texto aqui dizendo o seguinte, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vim a mim nunca terá sede, e aquele que crê, aliás, nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas tem um segredo aqui, irmãos. Tem uma palavrinha curta aqui no meio. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O que isso representa, irmãos? Que você precisa ir até Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 vai dizer: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é Jesus que vai até você, irmãos. Você precisa se posicionar e ir até Jesus. Eu quero falar para você nessa noite, irmãos. Existe um convite dos céus aqui para mim e para você. O pão da vida está disponível, a mesa está posta, a mesa do banquete está posta para mim e para você desfrutar do pão da vida. Mas você precisa ir até Jesus. Mas eu quero falar para você: o primeiro passo você já deu. Você saiu da sua casa e veio até a casa do Senhor. O que demonstra que você quer algo novo. O que demonstra que você quer mudança na tua vida. Porque senão você poderia continuar lá, vivendo a tua vida. E eu quero falar para você, irmãos. Se você experimentar do pão da vida, irmãos, se você beber da água que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, você nunca mais terá sede, você nunca mais terá fome, porque você será completo. Glória a Deus, irmãos. Se coloque de pé.